Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter aquele embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e a nossa região, a gente passa a limpo aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite na TV da Cidade e às 9 da noite na TV BR. Eu falo a gente porque mais uma vez aqui comigo, desde 2017, é isso? 2018? 2018. A enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o seu fiel escudeiro, Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Boa noite, Wagner. Boa noite, escudeiro. Boa noite, William. Boa noite, Diego. Boa noite, telespectadores. É mais uma vez um prazer estar aqui. Sim. Né? E hoje é vacinação o assunto, é isso? Hoje a gente vai começar com a vacinação. Você já foi vacinado? Eu não fui, né? Não estou no grupo de frente ali, né, do Covid, mas quem sabe até 2023 eu recebo a minha vacina. Mas eu quero chamar aqui, né, de uma forma muito especial, o responsável pela paródia, ele sempre está aqui conosco, e ele vem contando a história da vacinação. Pode chegar, Silvio Peck. Oi, gente! Aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo! Estou eu aqui mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você esse que é o melhor programa de Joinville. E desde já queremos agradecer a sua presença, a sua audiência conosco aqui todas as quintas-feiras. E pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. Isso mesmo, estamos lá, só digitar programa Passando a Limpo, YouTube, Facebook, inscreve-se no canal, curte a página e receba todo esse material que é produzido aqui diretamente aí no seu smartphone. E não esqueça de compartilhar com todos os seus contatos. Beleza, gente? Tamo combinado? Então vamos pra música, porque hoje nós vamos falar sobre a vacina do Covid-19 que já está na cidade. Isso mesmo. Só que para falar sobre ela, nós vamos chamar o nosso violeiro e o nosso gaiteiro que estão aqui. E aí, gente, como é que tá? Bora lá, violeiro! Já está aí, a vacina chinesa já chegou aqui. Foi rapidinho, já estão vacinando por todo o Brasil. Mas são poucas doses pra distribuir. Joinville recebeu somente 5.000. Já tem gente querendo furar a fila da vacina aqui. Chegou vacina na cidade, mas as doses têm prioridade. Primeiro é o povo que está no fronte do Covid, depois começa a imunização de Joinville. Chegou vacina na cidade, mas as doses têm prioridade. Primeiro é o povo que está no fronte do Covid, depois começa a imunização de Joinville. Chegou vacina na cidade. A vacina Fiocruz chega amanhã, porém se não chegar é depois de amanhã. Mas enquanto ela não chega, todos vão tomar do Butantan. Chegou vacina na cidade, mas as doses têm prioridade. Primeiro é o povo que está no fronte do Covid, depois começa a imunização de Joinville. Chegou vacina na cidade, mas as doses têm prioridade. Primeiro é o povo que está no fronte do Covid, depois começa a imunização de Joinville. Chegou vacina na cidade, mas as doses têm prioridade. Primeiro é o povo que está no
fronte do Covid. Depois começa a imunização de Joinville. Chegou vacina na cidade. Tá aí então, Silvio Opec. Eu quero mudar um pouquinho deixar na câmera aberta, Lizé, e chamar o Silvio Opec, que pela primeira vez ele está ao vivo aqui com a gente. Pode chegar aqui, Silvio. O pessoal vê ele sem o chapéu na rua, não conhece, mas ele veio aqui para alegria. Ele pode vir aqui do meu lado, Silvio. Pode ficar em pé mesmo que tu aparece bem, olha lá, ó. Aí, ó. Silvio Opec é ao vivo. Seu Pisque. Vai. Aí, ó. Parabéns aí, né, pelas tuas paródias. O Silvio, eu queria te fazer Ele vai cantar ao vivo? Eu queria te fazer um convite. Fala, seu Pisque. Você vai, eu sei que você está de malas prontas para nos deixar aqui de Joinville, mas vai continuar fazendo a paródia toda semana. Toda semana. Quando é que você vai viajar, Silvio? Amanhã estamos Ah, levantando o que voo. pena. Pois é. Mas na primeira oportunidade você nos avise, por favor, que aí você vai fazer parte da bancada aqui. É isso aí. Será uma honra para mim. E a gente não sabia hoje que você ia... Foi uma surpresa boa, Foi né? uma surpresa boa. Mas a sua presença aqui nos alegra muito. E tenha certeza de uma coisa. O programa Passando a Limpo tem 2 etapas. Sim. Uma, quando não Antes. tinha paródia. Antes da paródia? Antes da paródia. É E a outra, depois da paródia. É o ASDS, antes do Silvio e depois do Silvio. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que estou aqui, que já entrei de penetra, e agradecer de todo o coração o meu querido aqui que fez o convite, ao senhor por me dar essa honra e aos joinvilenses que estão aí nos dando também esse privilégio de todo dia dando um feedback positivo das paródias e dos programas aqui. Para mim é uma honra participar disso aqui. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Fique à vontade, fica assistindo E o já que programa. estamos falando em vacina, saúde para nós, né? É Saúde. isso aí. Para todo mundo. Tchau. E o professor Pisque tem uns números aí sobre a vacina, né, professor? São poucas Tem vacinas. alguns números aí, tem 200 propostas de vacina no mundo, Henrique. Você pode escolher. Pode tomar mais de uma até. 44 chegaram à fase de experimentação em humanos, o resto é só na bicharada aí, né? 10 atingiram a fase final. Aqui no Brasil tem essa guerra de vacina, né? Infelizmente. Butantan versus Fiocruz, então Dória versus Bolsonaro, complicado, Ridículo. lamentável. E tem uma vacina que é fabricada já aqui no Brasil e distribuída para os países da América Latina, que é a Sputnik 5, Que é da Rússia, né? russa. Nos Estados Unidos tem a Moderna, tem a Pfizer, na Arábia Saudita tem a CanSino, chinesa, nos Emirados Árabes a Sinopharm, que também é da China, Sim. é tudo chinês. Meu né? amigo Marquinhos tomou lá em Dubai a vacina chinesa, ficou feliz da vida. É mesmo? Verdade. E na Índia tem a Covaxin. Então, aliás, as 2 maiores potências mundiais farmacêuticas são a China e a Índia, né? Sim. E Joinville, como é que está, vereador? Quantas vacinas chegaram aqui? Como é que está? Uma boa noite, Pisque. Um prazer estar aqui no seu programa, né? Mais ou menos um ano atrás, eu lembro que eu estive aqui também conversando, né, a respeito das cheias na cidade, das obras do Rio Matias. Então, é um prazer ter deixado de ser militante e estar aqui hoje presente como vereador, como presidente da CPI do Rio Matias. Acho que em termos da Covid é muito prematuro, nenhum estudo científico consegue ficar pronto em menos de um ano, né? Essa doença surgiu aí faz um ano agora, então não dá para saber se vacina vai funcionar, se deixa de funcionar, não tem estudo capaz de ficar pronto num ano sobre hidroxicloroquina, sobre tratamento precoce. Ainda. Então o que a gente vê é que tudo é um chute no escuro, né? Eu torço muito para que todas as ações deem certo, tanto tratamento precoce quanto vacina, né, para que as pessoas não sofram. Né? A gente já está sofrendo demais, né? Acho que o brasileiro está sofrendo demais, né, com essas restrições, com tudo que foi feito ao longo desses anos aí, inúmeros empregos que foram dizimados, empresas que foram à falência.
Então, acho que chega do nosso país sofrer. A gente tem que virar essa página, a gente tem que tocar para frente e fazer esse Brasil crescer de novo. E o William, que é presidente, né, membro da Comissão de Saúde também, né? Então ele vai discutir muita saúde aí na nossa cidade. A comissão é 1 ano ou 2 anos que vocês ficam as mesmas pessoas? Todas as comissões técnicas, temáticas da casa, elas são eleitas por 1 ano. Então, quer dizer, fui indicado agora para compor a comissão por 1 ano. A presidência são 2? Não. A presidência também é 1 ano. Todas as indicações são por 1 ano. Então, o ano que vem vai ter nova indicação, vai ter nova eleição, vai funcionar tudo de novo. E me propus a estar lá na comissão justamente para ajudar a cidade de Joinville, porque a gente sabe que dentro da saúde, né, não dá para Joinville gastar mais de 40% dos recursos da cidade, né, só com saúde. Eu sei que a saúde é importante, ninguém aqui está falando de diminuir recurso, mas vamos buscar alternativas. Sim. Não é possível que a gente fique como a gente está. Então é por isso que me propus a estar lá. Aproveitando, que outras comissões que você faz parte? Participo também da Comissão de Finanças como presidente e da Comissão de Urbanismo, do qual o vereador Diego Machado é presidente. Muito bem. E aproveitando, né, do Diego, o Diego tem uma história para contar sobre essa questão da vacinação em Joinville também, né? Boa noite, Wagner, boa noite ao Pisque, ao seu Henrique, a todos os telespectadores. É um prazer novamente estar aqui. Só para complementar, Pisque, a informação aqui do vereador William, a mesa diretora, a presidência da casa é 2 anos, as comissões é 1 ano. Né? Essa é a presidência da comissão, que é 1 ano também junto com a comissão. Sobre a vacinação, né, Wagner? Me parece que chegou aí pouco mais de 5 mil doses até o momento. 9 mil. 9 mil doses. 9 mil e alguma coisa. Todas elas garantidas já pela 2ª dose também. Né? Essa é a informação que nós temos aí do secretário de saúde, porque todo mundo, o secretário inclusive em conversa que nós tivemos, ele lembrou bem isso. A primeira dose, a pessoa é vacinada. Na 2ª dose, ela é imunizada. Então, ela precisa dessa 2ª dose. E todo mundo que tomou a primeira dose já está garantido. O grande problema é que a quantidade de pessoas que nós precisamos imunizar é muito alta, principalmente aqui na região. Porque essas doses, elas chegam em Joinville e é distribuído proporcionalmente para 8 municípios aqui. Né? Então, Joinville seria o centro de distribuição, começa em Barra Velha. Sim, mas até essas que vêm para Joinville vão para outros municípios também? As 5 mil é Joinville. Exatamente. Vem para Joinville e de Joinville é distribuído para 8 municípios aqui As que são distribuídas, que foram entregues em Joinville, segundo informações que nós temos aqui... As 5 mil é Joinville especificamente. Se for contar as cidades ao redor, é são um pouco mais. Né? 5.624 da Coronavac e 4.100 da AstraZeneca, Sim, exatamente. Isso especificamente eu não sei te responder. Esse é específico de Joinville, sim. Mas quando chega em Joinville, por isso que às vezes as pessoas têm essas informações e é bom a gente também detalhar, né? E a Secretaria de Saúde também precisa detalhar. Que quando chega em Joinville, né, saber exatamente o que fica em Joinville. Porque ela chega em Joinville e vai para as cidades aqui próximas, né? Mas aqui em Joinville existe, né, infelizmente, essas poucas doses que chegam aqui em Joinville pelo tamanho da cidade e pelo número de pessoas no primeiro grupo que precisam ser imunizadas é muito baixo. Né? E a gente sabe, a gente tem ouvido relatos aí, principalmente de funcionários que estão na linha de frente, os colaboradores da Secretaria de Saúde que estão nessa linha de frente. A Secretaria de Saúde não tem, né, definido exatamente quais são os critérios para que cada funcionário tome. Por exemplo, nós temos 10 pessoas com as mesmas características na linha de frente, mas não tem vacina para as 10, tem 5. Né? Qual seria o outro critério se todos os critérios adotados são iguais? Então, a gente tem recebido algumas reclamações de alguns funcionários que têm se sentido, né, desprezados, talvez desprezados não seria a palavra correta aqui, mas que têm recebido vacinas, não é suficiente, e eles se sentem no mesmo direito daquele que recebeu. Então, a gente entende que é um momento difícil, né? A gente entende que alguém precisa ser imunizado, e não tem para todos. A grande pergunta que não fica clara em nenhuma entrevista ou em nenhuma conversa que nós tivemos com a Secretaria de Saúde é qual é a expectativa para vacinar pelo menos o primeiro grupo. O primeiro grupo vai ser vacinado em quanto tempo? Qual que é a expectativa? E nós não temos por quê? Não é uma culpa da Secretaria de Saúde, não é uma culpa de Joinville. É que não existem essas vacinas no mercado para serem compradas. Então é difícil você ter uma expectativa em cima do que não existe no mercado.
Exatamente. É Se verdade. elas estivessem aqui, eu acredito que já as coisas Nós estão vamos ouvir o aceleradas, né? secretário da Saúde? Vamos ouvir o Carlos Brandão Terminar o conversou aí com o Jean Rodrigues e ele está aqui no Passando a Limpo. Esse planejamento da vacina do Covid, ele já vem aí de 6 meses para trás, né? Nós tínhamos deixado pronto para essa gestão, para quem assumisse, toda a parte de ata de registro de preço de insumos e também de estratégia de agendamento, para que o secretário novo que assumisse pudesse já ter um sistema bem encaminhado e não tivesse desafios. Então nós não temos desafios com insumos, seringas, agulhas. O sistema de agendamento também já está pronto para ter ampla divulgação. A questão das vacinas, ela está um pouco frustrante, porque ela não está vindo no quantitativo do planejamento. O próprio Ministério divulgou que a imunização seria feita em 4 grandes grupos. Nós ainda estamos no primeiro grupo, na primeira fase. O primeiro grupo que foi imunizado são os profissionais que trabalham dentro das UTIs, das áreas clínicas ou de emergência do Covid. Quantas vacinas vieram? Foram 5.624 doses na primeira remessa, né? Coronavac? Coronavac, especificamente. E a gente já tem a segunda dose da Coronavac reservada, né? Então, a partir do dia 2 de fevereiro, a gente já recebe a segunda dose para esse primeiro grupo que fez. Então, eles estão garantidos. Aí fecha o processo que a gente chama de imunização. E agora, no dia de ontem, a gente recebeu a comunicação do governo do estado que vai chegar nos nossos depósitos hoje aproximadamente 4.000 doses da AstraZeneca, que é uma outra metodologia. Tanto que a segunda dose dessa AstraZeneca ela pode ser aplicada até 3 meses posterior à primeira. E a sociedade, de uma forma geral, existe alguma programação? Olha, pelo ritmo que está vindo, eu posso estimar, né, não tem como precisar porque depende da remessa de vacinas, que mais uns 60 dias a gente já consegue avançar para a população. E qual é a primeira parcela que vai ser atingida por essa imunização? É justamente os idosos com mais de 60 anos e posterior às pessoas com comorbidades. Do ponto de vista de leito, nós estamos conseguindo controlar, não quer dizer que está tudo sob controle, pelo contrário, a vigilância continua alta, precisa estar alta, a imunização é mais um processo que vai trazer um acalento ao longo dos meses. O tratamento precoce é uma situação que nós estamos reestruturando no município também, né? Vai vir uma nova proposta, uma nova metodologia nos próximos 30 dias e vai ter uma alteração importante também na questão do diagnóstico do Covid. Os usuários vão sair das nossas unidades com o resultado do Covid em até meia hora após o exame, né? Então nós vamos fazer o teste rápido antígeno, que a gente chama, que é o nasofaringe. A partir de quando isso? Isso deve acontecer já agora no mês de fevereiro. A equipe, inclusive, já está planejando, né? Os insumos a gente já tem, a gente só vai treinar a rede para isso. Isso vai trazer um ganho muito importante para o usuário, porque tu não vai precisar esperar 14 dias para receber o resultado. Já vai sair da unidade sabendo se tem ou não tem, e aí vai poder se isolar e a sua família também, se for o caso, ser um positivo, né? Isso vai trazer rapidez e agilidade para essa situação do diagnóstico. Muito bem. É meio estranha essa última informação, né, Henrique? Meio esquisita, né? Será que é verdadeira? Pois é, porque não acontecia antes dessa forma, é estranho, né? Bom, você Sentiu viu que ele firmeza nas palavras vai do treinar secretário? ainda as pessoas para isso. Ah, pois é. Muito bem. E assim nós encerramos o primeiro bloco do Passando a Limpo, mas na sequência tem muito mais Diego Machado, tem muito mais o William Tonesi e muito mais Passando a Limpo. Aguarde, a gente volta num instante só. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe os vereadores. Agora ele está aqui, o vereador Diego Machado e o vereador William Tonesi, que já estava no primeiro bloco, onde a gente falou sobre vacinação. Mais algum comentário sobre vacinação, professor Pires, que a gente pode... Eu acho que não, acho que é o que estava na nossa alçada de informações que nós temos, acho que foi comentado. Vamos aguardar aí. Lamentavelmente não temos vacinas, né? Sim, mas é uma questão muito grande, né? Mas nós não podemos nos conformar também que o problema tem lá, o problema tem aqui, o problema tem ali, é nesse país, etc. e tal. Exato. Eu acho que Temos no que Brasil lutar houve por uma nós. disputa política
sobre vacina que Eu ia prejudicou muito. Eu ia fazer esse comentário. Essa história do Dória, e do Bolsonaro aí foi uma confusão sem necessidade. Não só isso também, sobre o tratamento precoce também, né? Que foi, foi negligenciado para a população também. É na origem, né? Desde o Olha, primeiro... e tem outra coisa também, né? Falando em Covid-19, olha, os tratamentos que eu tenho visto aí de pessoas que têm sido curadas é com hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, azitromicina. Então, a imprensa nacional fica... É que ainda não há respostas para nada. Não tem como ter um estudo científico nem sobre hidroxicloroquina, nem sobre a vacina. Não tem esse tempo nenhum, então tudo é um jogo no escuro, né? Sim. Na realidade, o problema vem da origem. Não, a verdade é que ninguém sabe como curar, certo? Sim, exatamente. Se tivesse, tudo bem. Mas esse uso desses medicamentos que eu citei aqui, felizmente, aqui para Joinville, muita gente que está usando se curou. Sim. Mas teve gente que morreu também, né? A gente conhece gente que morreu tomando. Não. Morreu muito menos. Sim, mas por isso que eu digo. Mas não por causa desse não por causa do remédio, mas que talvez não... Morreu gente porque não acreditou também. Ou porque não tomou na hora certa. Não confia, porque não tomou nada. Não procurou recurso na hora certa. Depois de 2 semanas, etc e tal. Mas, professor, o problema vem da origem. Eu acho que muito mais grave do que discutir hidroxicloroquina, ivermectina, etc., é a forma de ter encarado essa doença. Né? E aí eu reporto ao Mandetta quando ele, mesmo sem ter conhecimento de que tratamento, do que se estava falando, ele disse o seguinte: cada um tem que fazer a sua parte. Sim. E eu acho que durante muito tempo isso foi ironizado. Ele tocou o terror. Não sei se ele tocou o terror, mas durante muito tempo. Durante muito tempo. Falou justamente isso. Durante muito tempo foi ironizado. Ele só disse o seguinte: se cuidem, usem máscara, porque a transmissão dá através de gotículas, lavem as mãos, o básico, né? Lave as mãos, agora ninguém mais fala em lavar a mão. Não, é que todo mundo viciou em álcool. A prefeitura até inaugurou uma pia aí na subida do Mirante. Todo mundo está viciado em álcool. Cada um de nós tem álcool no carro, tem álcool no banheiro, tem álcool no escritório, tem álcool os vereadores têm álcool na entrada do gabinete, tem álcool dentro do gabinete, então... Mas, Ariel, vamos falar do nosso assunto agora aqui, Rio Matias. Vamos lá. CPI do Rio Matias. E aí, presidente? Pisque, é um grande prazer, né, que a CPI ficou para essa legislatura, né? Acho que a gente tem alguma coisa a agradecer da legislatura anterior, foi eles não terem protocolado, né, o pedido de CPI que a população tanto queria, né? Não protocolaram lá atrás, caiu no nosso colo, né, a gente conseguir abrir a CPI do Rio Matias. Então eu fico muito feliz que saí de militante político para vereador, estando agora na presidência, uma função importantíssima dentro da CPI. Né? Estou aqui do lado do vereador Diego, que também tem uma função importantíssima como relator. Então eu estou muito feliz, estou com muita força, muita garra, acho que a gente vai poder dar as respostas que a população joinvilense quer. Já iniciaram os trabalhos, Diego? Como é que está essa situação da CPI? Olha, Wagner, né, uma boa noite aí para todos os telespectadores, né, para a gente, que nem o vereador William falou, né, é uma responsabilidade muito grande, porque é algo que a população cobrava e cobrava muito da antiga legislatura. E coube a nós, como o primeiro protocolo que foi feito na Câmara de Vereadores por essa nova legislatura foi justamente o protocolo de pedido de abertura dessa CPI. Né? Eu acho que a CPI ela vai ser muito bem conduzida, a Câmara de Vereadores tem um corpo técnico muito bom, que estava lá presente na última legislatura, quando se levantou discussões, quando se buscou prova junto à prefeitura, quando os vereadores, alguns tentaram a abertura de CPI e não conseguiram, porque não conseguiram o número de assinaturas suficientes. Então nós temos lá um corpo jurídico muito bom que vai poder nos assessorar, porque os vereadores que formam a CPI, que são 5, eles precisam dessa equipe. Né? O vereador William vai conduzir, vai ser o presidente, mas ele está bem assessorado. A nossa relatoria vai ser em cima de fatos, em cima de argumentos, em cima de provas, em cima de testemunhas que nós vamos lá ouvir e que nós vamos montar junto com a nossa equipe, junto com o corpo jurídico da Câmara e com as nossas assessorias em especial, nós vamos fazer esse relatório. O que nós precisamos, o que nós temos em mente é justamente isso, o quanto
que existe uma carga de responsabilidade nesse momento em cima da CPI, porque é algo que a cidade de Joinville está aguardando. A população joinvilense está esperando essas respostas e cabe a nós, os 5 vereadores da CPI, agora dar essa resposta, né? Nós sabemos que é realmente um processo bem complexo, nós já estamos nos debruçando em cima de todo um cronograma de investigação, né, de convidados, e a gente sabe que é muito complexo. Nós precisamos ter foco, entender onde que nós queremos chegar, né, entender qual é o maior problema que a obra teve e procurar, quem sabe, possíveis responsáveis. Que nem eu falei já em outras oportunidades, qualquer coisa que a gente venha a falar neste momento pode ser só suposição, né? A gente precisa entender, a gente precisa estudar e a gente precisa realmente investigar a fundo tudo o que aconteceu. Ô Diego, é uma satisfação para nós aqui do programa tê-los aqui hoje, como presidente e como relator dessa CPI. O programa nasceu justamente por causa das obras do Rio Matias. Exatamente. Do lado da minha casa. Da minha também. Do Ariel e do Henrique. Primeiro programa foi feito na rua Fernando de Noronha. Exatamente. Primeiro programa número 1. Uma balbúrdia, uma bagunça, uma vergonha. E aí apareceu o programa. São quase 150 programas, né? Sim, exatamente. E em nenhum deles nós deixamos de falar do Rio Matias. Em algum momento do programa sempre se falou. Sempre se falou. Sempre se falou. E nós agora precisamos de... Respostas. O Diego... E gozado, né, Pisque? Só emendando, né? A CPI foi coassinada por todos os vereadores. Inclusive aqueles que no passado não queriam a abertura dela. Né? Inclusive, eu acho que alguns assinaram e estão querendo fazer parte da comissão para tentar tapar o sol com a peneira. Confere isso, não? Olha, a gente não pode afirmar uma coisa dessa, né, Pisque? Eu acredito que todos os vereadores vão estar lá para contribuir, sim, para a CPI. E é muito bom que a CPI seja assim, que a gente tenha o contraditório. Porque senão seria apenas um tribunal de inquisição. Não, a gente tem lá justamente para ter... A CPI é composta por 5 membros, pelos indicados dos partidos políticos, dos blocos partidários, justamente para a gente ter, né, esse peso equilíbrio e o contrapeso. Acho que é importante isso. É verdade. A CPI ela tem um caráter investigativo, né, como tem um tribunal de júri. Então, quer dizer, você tem que escutar sempre os dois lados. Vamos ter que escutar aqueles que foram prejudicados pela obra, aqueles que fizeram a obra, aqueles que propuseram. Então, quer dizer, a gente tem que escutar todo mundo, né? Como aqueles que fiscalizaram a obra. Exatamente, como o vereador Diego disse, né? Qualquer suposição que a gente fizer agora seria leviando da nossa parte. Né? É verdade. Você tem que começar na origem, que é exatamente a definição dos projetos, e até o estado em que se encontra. Agora, o fato é notório, né? O Diego falou em possíveis responsáveis. Não, tem responsáveis, sim. Que se não tivesse responsável, a obra não estaria no caso que está, né? Assim, Pisque, eu concordo com você, eu acho que tem responsáveis, alguém precisa ser responsabilizado. Quando eu me refiro em possíveis, é que a gente tem que identificar, né? Claro. Nós precisamos identificar. Foi na origem, foi durante a execução, né? Foi uma falha, por exemplo, de fiscalização. Global. Exatamente, nós queremos entender aonde, se houve falha, em que momento teve a falha e quem foi o responsável por essa falha. E nós não estamos falando aqui de uma pequena falha, nós estamos falando de uma falha que prejudicou uma cidade, do porte da cidade de Joinville, onde nós tivemos dezenas de comércios fechados, sim, nós tivemos dezenas de pessoas desempregadas, eu presenciei comerciantes chorando por conta desta obra. Então, assim, nós não estamos falando de um erro, né, de uma bicicleta quebrada, de um ônibus que quebrou o eixo. Não, nós estamos falando de um erro que aconteceu, que prejudicou uma cidade, né, que travou o centro de uma cidade. A cidade de Joinville, o centro da cidade, ela está feia, ela está sem vida, ela está acabada, além de todo o prejuízo econômico que gerou. O prejuízo econômico foi o grande problema dessa história toda. Mas, se a gente começar a olhar também por essa questão do centro da cidade, que sempre foi uma referência, acabado, sem vida, ninguém mais tem vontade de andar no centro de Joinville. A via gastronômica, que um dia foi um dos importantes polos da cidade. E os senhores não podem esquecer de uma coisa. Tudo isso, vereador, está correto. Vamos buscar a origem, vamos ver o meio, vamos ver o andamento, a fiscalização. Agora, não esqueçam de que
foi, além de todos os problemas citados pelos senhores, com relação a comerciantes, com relação à economia, tem o problema da obra em si. Porque foram investidos 50, 60 milhões já e a obra não está concluída. Sim, está longe de ser concluída. Então, eu acho que a CPI ela tem que chegar até esse ponto. Bom, e agora? O que essa administração que está aí vai fazer com a obra? Sim. Até porque, tecnicamente, se discute a real funcionalidade desse projeto que está sendo implantado. Sim. Isso é discutível. Né? Tem várias teses na cidade, uns defendem por razões, outros criticam, né? Então, eu acho que a responsabilidade dos senhores é realmente, concordando com vocês, muito grande nesse aspecto. Porque é apurar o que aconteceu e dizer o seguinte, bom, e agora? O que vamos fazer com isso daí? O que a cidade decide? Nós temos, inclusive, Ariel, que dá essa sugestão para o Executivo, porque o Ariel puxou aqui, professor Pischi, um assunto interessante que a gente vem sendo cobrado principalmente através das redes sociais. Algumas pessoas me perguntaram, Diego, mas não seria melhor agora a gente pensar no centro, resolver o problema, revitalizar o centro, para o centro voltar a girar novamente e depois investigar? Eu discordo, eu acho que a Câmara de Vereadores, ela precisa fazer o papel dela, que é fiscalizar, que é investigar, que é identificar responsáveis. O Executivo faz o que compete ao Executivo, que é revitalizar, que é cuidar das obras, que é revitalizar. Então nós precisamos trabalhar em duas frentes. Nós precisamos fiscalizar na Câmara e investigar. E o Executivo, a Prefeitura, precisa trabalhar na revitalização do centro e resolver o problema da obra. Então nós precisamos trabalhar em duas frentes, cada um na sua função. Falando nisso, até o William, o Adriano esteve no programa, o prefeito Adriano esteve no programa passado, e ele falou que estão concluindo algumas questões para que realmente possa se pensar nessa reconstituição. Tem auditoria, está liberado tem já para fazer assim, isso? Pelo que as informações que eu levantei junto ao secretário, que eu estive lá conversando com ele, não sobre o reumatismo, mas sobre outras questões, e aí ele apontou isso, é que o recurso veio a fundo perdido para o município. Então esse recurso está lá parado. Se o município não aplicado, ele vai voltar para a União. Claro. Então, quer dizer, a gente está com um elefante branco hoje lá no centro da cidade, e que não, por enquanto não tem serventia nenhuma, e os técnicos estão estudando o quê? Para que se prepare todo o processo de nova licitação para que a obra volte a acontecer. Mas isso só vai poder acontecer depois do processo judicial. Então, enquanto não tiver uma definição do processo judicial, não pode ser feita uma nova licitação. Perfeito. Se eu entendi, o senhor, o secretário disse que essa obra vai ser concluída. Não, ele disse que estão estudando e preparando a documentação dela para que se possa refazer a licitação. Se ela vai ser feita ou não novamente, primeiro vai ser preciso da decisão judicial. Aí depois vai ser preciso a decisão do prefeito. Não é só uma decisão judicial, é uma decisão técnica também. Sim, mas para ver antes se a da obra decisão vai judicial ou não vai funcionar. É a tese que eu defendo. Eu acho que Pischi, a sociedade precisa, a administração precisa definir, gente. Nós não podemos... Se não funcionar... E um agravante, desculpa, Pischi, a obra não concluída, o dinheiro a fundo perdido vai ter que ser devolvido. Exatamente. Vai ter que ser devolvido. Então eu sou partidário particularmente, que por mais que eu critiquei a obra por ela não ter acontecido nesse momento, né, porque se eu não me engano, lá no plano diretor da cidade, essa é a 11ª obra em termos de importância. Né? Então, quer dizer, um dia teria que ser feito, mas foi feito antes do necessário. Então, agora, como a gente está com o elefante branco, eu vejo que a gente precisa terminar. Deixa eu fazer duas observações. Primeira, eu não vejo problema nenhum naquele trecho da Visconde de Tournai que tem um buraco do lado do outro, que já taparam aquele buraco várias vezes, que você tapa o buraco ali, não tem problema nenhum. Aquilo é 2 caminhões ali de asfalto, vai lá, resolve o problema. Acho que isso pode ser feito. Não precisa esperar decisão judicial para resolver esse pequeno problema ali, na frente do shopping, na frente do Hotel Bourbon. Mas outra coisa interessante, foi decretado agora o estado de emergência, por causa do temporal do final do ano, dia 31. Nós vamos mandar para vocês, o programa Passando a Limpo vai mandar para vocês, nós mandamos filmar um estrago na Jerônimo Coelho por falta de boca de lobo. Não tem boca de lobo, não tem como escoar
a chuva superficial, as águas superficiais. Tudo que tinha foi suprimido na obra, né? Não fizeram. Isso é uma coisa que pode ser feita agora. Tem que fazer a boca de lobo. Tem que drenar, Tem que drenar. Senão, Isso não precisa se já esperar está a ruim, decisão sem dreno fica judicial pior. não precisa esperar a decisão judicial. Isso é uma obra pequena. O Ariel já foi secretário de infraestrutura, o Henrique também foi, eu também fui. Isso dá para fazer. Isso em 3 dias faz. Um consultório de um dentista conhecido na cidade que está instalado lá há mais de 50 anos. Que vai se mudar. 50 anos, já mudou, porque a enchente simplesmente destruiu o escritório, por falta de escoamento das águas superficiais na rua Jerônimo Coelho. Nós vamos mandar as imagens para vocês. Eu quero complementar a nossa fala dizendo o seguinte: não basta uma decisão pura e simples da conclusão da obra. Tá? Eu não estou dizendo que a obra não deva ser concluída, muito pelo contrário. Né? Precisa haver sim uma decisão técnica do que fazer. Mas algumas coisas do projeto precisam ser revistas. Com certeza. Se você for onde eu moro, onde o Pisque mora, na Autobem, você correr todo o trecho implantado na Autobem, tá? Você não vê um posto de visita. Você não vê uma possibilidade de você entrar na galeria para manutenção ou limpeza. Então tem coisas que aconteceram ao longo do que já foi implantado e daquilo que precisa ser implantado que precisa ser revisto. E, se a obra continuar e tiver que ser concluída, corrigido. Exatamente. Eu queria complementar, Pisque, assim, o Pisque comentou antes, e é óbvio, para muitas, até para quem é leigo no assunto, né, para quem não é engenheiro, para quem não entende desses dados técnicos, tem umas coisas que são óbvias, como é o caso que vocês estão comentando aqui, uma boca de lobo, uma entrada por uma galeria, né, assim, ó, qualquer leigo no assunto pode identificar. Então, são coisas, né, Pisque, que nós já estamos identificando sem você se aprofundar na CPI, sem iniciar, porque a primeira reunião da CPI é só na segunda-feira, sem você iniciar, a gente já percebe a olho nu que algumas coisas grotescas aconteceram desde do planejamento e passando pela licitação até a execução do projeto. Então, até nos assusta em saber que coisas tão simples, né, tão grotescas aconteceram. Então, o que será que nós vamos encontrar nessa investigação? O que será que nós vamos encontrar durante essa CPI se uma entrada de galeria não foi feita, se uma boca de lobo não foi planejada? O que mais será que deve ter de tão grave aí nessa história toda? O Ariel também antes comentou sobre a questão da eficiência, da eficácia da obra. Eu acredito que nesse decorrer do processo que a prefeitura fez, alguém deve ter assinado um projeto, um laudo, atestando a eficácia uma anotação dessa de obra. Técnica, com né? certeza. O Pisque mesmo lembrou em outras oportunidades aqui, não houve nenhum projeto sobre as interferências da obra, algo tão básico numa obra com uma complexidade como essa, uma obra de 50, 60 milhões. Né? Então, assim, houve várias falhas, que nem eu falo, já a olho nu, né, a gente já identifica várias possibilidades de falhas. Muito bem lembrado, inclusive, esse é um dos grandes gargalos, porque uma coisa é você fazer uma obra em um lugar que você não tem interferência nenhuma. E o Pisque foi o primeiro, na primeira audiência pública, a questionar isso. Gente, todas as interferências foram levantadas? E a resposta que ele escutou foi sim, fizemos. E não é verdade. Muito bem, e assim a gente termina esse segundo bloco do Passando a Limpo, mas você aguarda um instante aí, que daqui a pouco tem mais. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe os vereadores, o presidente da CPI das Obras do Rio Matias, o vereador William Tonesi, e o relator da CPI, que é o vereador Diego Machado. Professor Pisque, vou passar a bola para o senhor, mas só para a gente lembrar um pouquinho, pedir para o Zé botar umas imagens antigas aí das obras do Rio Matias, para a gente relembrar, que às vezes a gente esquece, né, Henrique? Bom lembrar. O que a gente já... Olha como já foi a Jerônimo Coelho, por exemplo, né? Obras, máquinas, hoje em dia está feia a coisa, mas já foi pior, né, professor? Já foi o Museu da Maquinária, né, Henrique? Os esqueletos estavam... Da Revolução Industrial na Inglaterra, sobraram algumas máquinas, escavadeiras, tratores e tal, e trabalharam ali.
Mas enquanto a gente vê a bagunça aí, e isso vai desde a... Nós temos... Da Outubro nós não temos, mas sim, a Fernando de Noronha até a Rua Itajaí nós temos. Exatamente. Né? E na Praça Dario Salles também. Sim, sim. Mas, viu, chefe? Diego. Ele está entretido lá, tá vendo? Está gostando da obra? Eu estava aqui entusiasmado com as Ô, imagens. Diego, você que é da zona rural. Sim. Tonese não é, né? Tonese é da onde, Tonese? Do meu vizinho? É, mais ou menos, já fica no limite ali da BR, ali para Vila Nova, não é isso? Qualquer agricultor, qualquer lavrador que vai drenar a sua roça lá, vai abrir a vala lá, ele sabe que a abertura tem que ser feita de montante para jusante, ou seja, da onde ela nasce até onde ela desemboca. Sim. E a obra aqui foi feita exatamente ao contrário, né? Sim. Aliás, eu falei errado. De jusante para montante. Eu falei errado. De jusante para montante, da onde ela desemboca, jusante, lá para trás. Sim. E aqui foi feito o contrário. É que eu estou visualizando a obra. Começou na OTB, primeiro porque era a parte mais fácil para fazer, né? Sim. Mas foi difícil, né? Mas era a parte mais fácil. Era mais fácil, o que deveria ser a mais mas fácil. Mas não funciona também. Sim, que ela não chega em lugar nenhum. Não funciona também, porque ela para lá embaixo, na Fernando de Noronha. Sim. E não funciona. Agora eu queria, Henrique, que você testemunhasse aqui, eu estava sentado contigo lado a lado, na audiência pública de setembro de 2013. Você, por gentileza, detalhe lá o que foi falado e como, quais as respostas que deram lá para nós. Bom, primeiro a gente já tinha conversado, né, que essa obra era muito complexa. Sim. Nós temos, inclusive, testemunho disso com documentos em outra cidade. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, onde uma semelhante a essa aconteceu, e com um carro afundado, e, enfim, um desastre total. Então a gente já sabia disso. Vocês têm isso, não? Sim, eu já vi essas imagens. Essa documentação? Pois é. Sim. Então, nós aí, entregamos na prefeitura. O que nós fomos fazer nessa audiência pública? Como técnicos, como joinvilenses, como interessados e como sabedores da complexidade da obra. O que nós fomos fazer? Fazer questionamentos daquilo que eles tinham. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, tudo que nós perguntamos, nada tinham. Nada tinham. Insistiu, eu me lembro muito que o PISC insistia sobre as interferências. Né? Não existia. Eu me lembro muito bem, vou repetir uma coisa que eu já falei no programa passado, quando eu trabalhava na Companhia Águas de Joinville. Isso aí foi o motivo da minha saída. Né? Queria que nós assinássemos, que a companhia faria todas as interferências. A companhia não pode fazer. Ela é regida por tarifa. Você não pode tirar dinheiro da tarifa para botar numa obra outra obra pública. É verdade? Nós orientamos a prefeitura a isso. Tem que fazer, foi a resposta que veio do gabinete. Tem que fazer, então põe alguém que faça. Eu vou embora. Foi o que aconteceu. Mas então, um dos fatores preponderantes, aqui agora a gente pode falar, já falamos, a empresa, para fazer uma obra dessa, tem que ter currículo. E o currículo da empresa que ganhou é um currículo medíocre. Para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa. Que já ficou, lá no passado ela foi suspensa, quando eu era secretário de obra, por não cumprimento de coisinhas pequenas. Isso nós vamos investigar, Henrique. Como vai fazer uma obra de alta complexidade? Então a responsabilidade, vocês que estão agora, tem que ser sim de quem contratou isso aí. Sobre a empresa, sabe, Henrique, a gente precisa tomar cuidado para buscar algumas informações básicas, né? Por exemplo, uma empresa, quando ela vai assumir uma obra com uma complexidade dessa, num valor desse, para uma obra pública, ela tem que ter um capital garantido para isso. Ela precisa ter um orçamento para isso, né? Ela precisa ter uma competência técnica para isso. Eu acredito, né? Não li ainda o edital, a gente ainda está analisando todos esses detalhes, mas acredito eu que no edital de contratação deveria estar especificado. E onde estava a Secretaria de Administração? Exatamente, tudo o que a empresa deveria apresentar de documentos, inclusive
comprovando a sua competência técnica, a sua capacidade orçamentária para suportar essa até obra. uma garantia, né, Henrique? Uma garantia. Se eu fosse o contratante, o PISC, tenho certeza dele também, mesmo que nós contratássemos uma empresa grande. Não vou falar o Odebrecht aqui, mas Seria um de bom nível, exemplo. a Odebrecht provavelmente fizesse, porque ela tem capacidade de fazer. Eu ficaria preocupado. E um detalhe muito importante nessa história também da empresa, né, Henrique, assim, o porquê que houve uma diferença tão grande nos valores ofertados de uma empresa para outra lá no início, né, no processo de licitação, onde se estimava o valor da obra X e a empresa falou que faria por Y, né, abaixo do que se estimava. Então, essas informações a gente precisa levantar. Em 10 segundos, em 10 segundos, para ele uma informação. A obra, ela foi orçada em 62 milhões pela prefeitura. Pela equipe da prefeitura, certo? A companhia de águas, quando caiu na nossa mão, que nós fizemos o levantamento, ficamos lá fazendo o negócio, nós avaliamos, não orçamos, avaliamos em mais de 100, certo? E foi contratada por? 48, né? 43. Bom, mas aí já era para encerrar. Henrique, aí eu costumo brincar, né, que não precisa ser técnico, não precisa ser engenheiro, não precisa ter doutorado, pós-doutorado. Desde a dona de casa, o mais simples auxiliar de obra, né, poderia enxergar que você contratar uma coisa por muito mais abaixo do preço, não tem como dar certo. Né, não funciona na casa de ninguém, vai funcionar na prefeitura. Então, mas responsável. Tem outra coisa grave. Aproveitando já que você falou na Companhia Águas de Joinville, foi feito com recursos da Companhia Águas de Joinville estudo das interferências de um determinado trecho. Não podia. Não podia. Detalhe interessante. Vocês vão ter que avaliar. Podia, mas tem que ter uma justa. Um custo, né? Que a Águas de Joinville participou com muitos recursos nessa obra. Vamos avaliar, vamos ver. Vamos investigar, com certeza. Porque tudo a gente andava, a Companhia Águas de Joinville estava. Poderia fazer, desde que houvesse um convênio, um custo e uma remuneração. E uma remuneração. Só isso. Exatamente. Outra coisa, né? Tem que ser feito chamar, o Diego falou que ia chamar os comerciantes. Eles têm muito dado, muita informação. O Carlos Brandão me falou hoje de manhã ainda, que filmando lá ontem lá, o estrago que foi feito naquele consultório dentário. Um crime, é o melhor consultório dentário de Joinville, longe. Eu vou propor, Pisque, nessa primeira reunião, a criação de um e-mail institucional da Câmara de Vereadores para receber, né, esse material, essas denúncias das pessoas, dos engenheiros. Ainda, inclusive, peço a colaboração, né? Aqueles que desejarem auxiliar a CPI serão muito bem-vindos, seja com material, seja com testemunho, né, ou com a própria vivência que teve, né, você vai ser muito bem-vindo. Acredito que a população joinvilense também merece poder participar desse processo de investigação. Exato. O vereador William está coberto de razão, justamente porque a gente tem recebido o apoio de muitos voluntários, pessoas que a gente não conhece. Eu recebi, por exemplo, ontem a ligação de um rapaz lá, de uma pessoa que eu não conheço, do aventureiro, que falou que gostaria de colaborar com a CPI, que ele tem informações, isso e aquilo e tal, que ele gostaria de colaborar. É uma obra que está engasgada na garganta do joinvilense. O joinvilense precisa ter uma resposta, porque ele se sente enganado, ele se sente roubado. Essa é a sensação. E cabe a nós, nesse momento, dar essa resposta. E muitas pessoas estão se colocando à disposição da CPI. Muitas. Algumas talvez não queiram aparecer por medo de represálias. E aí a importância da ideia que o presidente está dando aqui. Né? Toda colaboração é importante para a gente dar essa resposta. Eu queria, Wagner, por gentileza, pede para passar o corte das palmeiras. Sim. Tem aí? Não tem, mas vamos botar aí, ó, mostrando o corte das palmeiras. Né? Na JK. Tá aí, ó, o corte das palmeiras na JK. E aí na sequência, professor Pisque, depois dessas imagens aí, a gente vai mostrar um pouco do que aconteceu, como está hoje a obra e até esse ponto onde as palmeiras foram cortadas. Quero chamar as imagens atuais das obras do Rio Matias, que o Carlos Brandão fez aí durante essa semana. Teve sorte de pegar um dia mais ou menos de sol, né? Que essa semana foi triste o negócio, né? E eu só queria destacar e lembrar o professor Pisque
Nosso amigo Adilson, dono do restaurante, lá muitas vezes foi nosso convidado aqui, né? Encontrei ele esses dias, fechou o restaurante também. É mais uma vítima do vírus, Matias Vírus. Infelizmente. O corte das palmeiras nós não temos aí. Já mostramos ali. Ah, já mostramos? Já mostramos. Tá. E aí, daqui a pouco vai chegar aliás, um a ponto primeira aí. obra que a atual administração está fazendo aí no centro, né, Henrique? Refazendo meio-fio, canteiros, canteiro. Florindo. Aquilo foi destruído para nada. Não foi feito 1 centímetro de obra naquele trecho. Exatamente. E destruíram palmeiras quase cinquentenárias. Crime. Sim. Da década de 70 que foram plantadas. Para nada. Como destruíram, fizeram um bota fora da Praça Nereu. Sim. Destruíram a Praça Nereu para nada, porque não passou nada ali, não foi feito nada. Pisque, o que nos deixa também chateados, como joinvilense, não estou nem falando nesse momento agora como vereador ou como um membro de CPI, mas como joinvilense, que eu sou vereador a partir do dia 1º de janeiro, mas antes eu já vinha acompanhando todo esse drama. Como joinvilense, quando a obra começou lá na Otoben, já ficou desenhado para muitas pessoas que era uma obra que ela não teria um fim satisfatório. Aquilo ali era uma questão óbvia de qualquer leigo. E nós já vimos cantando aquela pedra. A hora que chegar na via gastronômica, nós teremos um problema muito sério. Sim. Era uma pedra cantada. Todos sabiam que ia acontecer o que está acontecendo. Uma obra que não foi terminada, que arrebentou com o centro, que fechou comércios, que provocou muitos desempregos, mas já era algo que estava sendo previsto. E por que ninguém na prefeitura, também tendo essa mesma visão que nós tínhamos de fora, não bateu na mesa e disse, gente, a obra não está sendo bem executada, nós precisamos parar. Faltou pulso em algum momento, talvez, tá, Henrique? Lá atrás, não estou discutindo aqui nem se as pessoas estavam mal intencionadas ou não cabe a nós esse tipo de julgamento, mas talvez eles até acreditassem que essa obra seria bem executada e que ela teria uma eficácia. As pessoas que iniciaram talvez acreditavam, mas no decorrer, quando você percebe que a obra não está tendo aquele andamento previsto, você teve que parar. Alguém foi teimoso e manteve a obra. Agora, deixa eu fazer um detalhe muito importante, até vocês deveriam averiguar. Quando a obra estava na Otoben, o hotel onde eu moro, o Mercury, o Giuseppe, que é uma pizzaria, e o restaurante Santa Mistura, porque nós fomos ao fundo do poço, com 1 ano aquela obra lá, e o comércio lá também. Olha, o hotel ficou com 25%, 30% da ocupação. Entramos com uma ação judicial. Entramos, sim, pedindo para parar a obra, para analisar os problemas, porque lá já tinha interferência. Sim. Lá já tinha interferência. Mal conduzidas, porque o Ariel falou aqui que não tem um posto de visita para fazer nada. Absurdo. Não tem um posto de visita. Qual foi o despacho da Justiça? Olha que incoerência. Não podemos parar a obra porque ela vai atrasar. E o que aconteceu? Sim. E isso foi lá no primeiro ano. Lá no primeiro ano. Uma coisa muito então importante. Não dá para acreditar muito também que a Justiça vai resolver, entendeu? Sim. Uma coisa muito importante, Pis, que você levantou e o Diego estava falando aqui também, que acho que a CPI tem esse papel, é também de a gente descobrir e mensurar qual o prejuízo que essa obra causou para a cidade em termos de empregos, né? De renda, de vendas. Eu acho que isso é muito importante, hein? Talvez seja não é só o material ali, não. Sim. E o prejuízo que teve para a própria cidade em si. Então, econômico, né? Exatamente. Por isso que a gente vai precisar... Prejuízo econômico, não financeiro. Exatamente. Por isso que a gente vai precisar desse canal que a gente vai sugerir para a CPI, para receber esse material, para também que as pessoas, os comerciantes, os moradores, eles possam passar, para a gente faça esse levantamento. Qual o prejuízo a cidade de Joinville teve com essa obra, do jeito que ela foi feita, né? Dessa gestão que foi feita da obra, né? Que foi desastrosa. E outro detalhe,
E quanto tempo que Joinville vai demorar para se recuperar da obra? Sim. Tem esse detalhe, porque mesmo que hoje todo o centro seja revitalizado, fique bonito, cheio de floreira, quanto tempo vai demorar para retomar os comércios que tinham, os empregos que tinham? Então, qual é o tempo, mais ou menos? Será que dá para mensurar isso? O tempo que Joinville vai demorar para se recuperar dessa obra? Às vezes o cara tinha um dinheiro para investir num estabelecimento ali, e ele gastou todo o dinheiro que ele tinha ali e perdeu. Ele não tem o dinheiro, não tem como recuperar, ele não vai voltar. Eu queria só aproveitar, a gente está chegando no final do bloco e do programa, uma pergunta para o William. Qual a importância de você, como engenheiro civil, estar presidindo essa CPI que a cidade toda tão desejava? Olha, como eu disse antes aqui no programa, né? Para a gente ver o que é certo e errado, não depende de um diploma, não depende de eu ser especialista no assunto, né? Depende de bom senso, né? Uma dona de casa, se visse aquilo, se tivesse acesso às informações, seria capaz de entender o que é certo e errado. Então, assim, é lógico, facilita o meu trabalho no entendimento das matérias, mas não prejudica em nada o trabalho também dos outros vereadores, né? Afinal, os outros mesmos não são engenheiros e vão participar e colaborar da mesma forma com o corpo técnico. Então, o Diego Machado tem o corpo técnico dele, eu vou ter o meu, porque na parte de contabilidade e na parte de direito eu não sou especialista. Então, quer dizer, a gente tem muitos detalhes que são dessa área jurídica, da área contábil. Então, quer dizer, vejo que facilita, mas não é relevante para a CPI em si. Presidente, relator, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Não só um convite, como um pedido, que é muito importante para o nosso programa e é muito importante para a população de Joinville. Nós gostaríamos de ser o porta-voz da CPI. Nós estamos aqui com o nosso espaço aberto. Nós temos que nos reunir para ver se de 2 em 2 semanas, ou de uma em uma, ou de 2 em 2, nós deixamos um bloco para vocês poderem vir aqui e apresentarem os resultados da CPI. Como está evoluindo, o que está sendo feito, até para receber sugestões. Sim. As portas estão abertas aqui para vocês. Estou à disposição, Pisque. Isso. Ótimo. Obrigado, Pisque. Obrigado ao programa. Com certeza, é um canal muito importante que a gente vai utilizar muito bem. E é isso, né, professor? Faltou tempo, como sempre. Tinha muita mais coisa para falar, mas o Passando a Limpo vai continuar firme e forte aí, então. Hoje de uma forma um pouco diferente, sim, claro. Porque nós também tivemos que abordar um assunto que está aí. Se liga a TV, só fala em vacina e Covid. É importante, né? É importante também discutir, né, esse assunto um pouco. Obrigado, Henrique. Obrigado, Wagner. Obrigado, William. Obrigado, Diego. Obrigado, telespectadores. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanhou. E não esqueça, nós temos um encontro marcado. Toda quinta-feira a gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.